A paz do Senhor, amados de Deus. Eu sou o apóstolo Hilberto e a minha esposa é a apóstola Márcia. E nós somos do Templo Apostólico da Purificação do Senhor Jesus Cristo, localizado aqui no estado do Amapá, na cidade, capital Macapá. E hoje nós vamos trazer um estudo prático sobre exegese, especificamente exegese bíblica. E exegese é a obtenção do verdadeiro e original sentido do texto. É um aprofundamento na palavra, nas escrituras sagradas. E nós vamos trabalhar 4 etapas. A primeira etapa é o conteúdo histórico, a segunda etapa é o conteúdo escrito, a terceira etapa é o conteúdo profético e por último e quarta etapa, o propósito hoje desse conteúdo, o propósito da exegese. Conteúdo histórico são os fatos ocorridos na época, referências geograficamente, se existiu esse lugar, se existiu esses locais, onde aconteceram esses fatos. O conteúdo escrito, que é a ação de comunicar o texto, ou seja, o que o texto quer nos dizer na sua íntegra, na sua essência, o que quer dizer as escrituras sagradas, qual a revelação que há dentro delas. O conteúdo profético é o conteúdo que nós vamos ver, é aquilo que já se cumpriu, as profecias que foram ditas, quais dessas profecias já se cumpriram e quais ainda vão se cumprir. E o propósito é entender por um completo o estudo mais aprofundado das Escrituras Sagradas. E para que nós possamos desenvolver bem esse nosso estudo, alguns dos irmãos já têm o estudo na mão, em suas mãos, que são as apostilas que foram passadas. Amém? Aqueles irmãos que estão assistindo agora que não tem essa apostila, você vai poder depois solicitar, mandando uma mensagem, nós vamos mandar via e-mail para o seu e-mail. Vamos pegar um texto que é bem conhecido. Esse texto ele está localizado no livro de Gálatas 3:24, que diz assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Bom, esse é o nosso texto básico, de início, para nós entendermos. E vamos procurar marcar 4 palavras, ou 5 palavras referentes a esse texto. A primeira palavra é a lei, a segunda palavra é tutor, a terceira justificados e depois pela fé. O que acontece? Como que nós vamos, digamos assim, estudar, aprofundar? Bom, primeira coisa, quando foi escrito Gálatas? Em que ano foi escrito Gálatas? Conteúdo histórico. Foi escrito 57 anos depois de Cristo. Mas para que a gente entenda por que ele coloca a lei. Quer dizer, lei, assim a lei foi o nosso tutor. O que ele quer dizer com isso? Se nós olharmos no livro de Êxodo 31:18, nós vamos enxergar que Deus diz assim: e deu Deus a Moisés de falar com ele no Monte Sinai as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E que tábuas são essas? Foram os 10 mandamentos. Ou seja, o povo se corrompia muito fácil. O povo não cumpria as leis, o povo se perdia muito fácil, o povo estava sem direcionamento. Então Moisés sobe ao Monte Sinai, entra na presença de Deus, e na presença de Deus, Deus tem um profundo diálogo com Moisés. E ali Deus abriu o coração com Moisés, mostrou o que Moisés tinha que fazer. E Deus, ele mesmo, com o dedo dele, ele escreveu em tábuas de pedra. Isso aconteceu no Egito, 622 anos antes de Cristo. Já estamos olhando o conteúdo histórico, o conteúdo escrito e o conteúdo profético que isso veio trazendo até os dias de hoje, porque até hoje tem sido nosso tutor. A lei tem sido direcionamento. Quando a gente vê no livro de Salmos 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, desde então, a palavra do Senhor vem direcionando a todos nós. Muito bem, vamos continuar. Depois ele diz assim: assim a lei foi o nosso tutor. Quer dizer a palavra tutor, aquele que ampara, que protege, que defende, guardião. Ou seja, a palavra é a nossa guardiã. Através da palavra do Senhor, nós temos o quê? Nós somos guardados, porque através da palavra dele, nós temos nos direcionado, temos direcionado os nossos filhos, irmãos e aqueles que querem.
Então a palavra tutor significa isso. Mas se nós olharmos também para Romanos 3,20, nós vamos ter a seguinte mensagem de Paulo, que diz assim: portanto ninguém será justificado justo diante dele, baseando na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, esse texto que Paulo escreve, ele faz referência a tutor, a guardião. Ele diz que é através da lei que nós observamos o que nós precisamos arrumar, ajeitar na nossa vida, o que nós precisamos mudar, porque através da palavra eu consigo me direcionar a mim mesmo. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, né? Pedro diz: depois é dito, retém o que é bom, elimina aquilo que não é bom. Então a lei ela é para isso. Hoje nós temos que compreender que a palavra ela é comportamental também. Ela nos direciona, nos exorta. A palavra ela se comunica conosco. Quando lemos a palavra, quando procuramos buscar a interpretação através da presença do Espírito Santo na nossa vida, nós temos um entendimento correto daquilo que Deus está nos falando. Portanto, nessa primeira etapa nós vimos o conteúdo histórico, o conteúdo escrito, o conteúdo profético e o propósito. Qual era o propósito? Organizar o homem, dar um rumo, dar um caminho. O salmista diz que é lâmpada para os pés, para ele caminhar no caminho certo, e luz para o quê? Para o caminho, melhor dizendo, para estar no caminho certo. Pés e caminho, no caminho do Senhor. Então, quando nós olhamos para essa primeira etapa, nós já conseguimos esmiuçar, já conseguimos identificar que, mesmo estando no Novo Testamento, o Velho Testamento, ele se comunica com o Novo, e o Novo se comunica com o Velho. Ambos são uma palavra só. Muito bem, dando continuidade. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados. Olha só, justificados. Nós tocamos nessa palavra e deixamos ela aí. Nós agrifamos. Vamos para Romanos 3,31. Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Ele diz: de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ou seja, eu sou justificado pela lei. Se eu estou em pecado ou se eu não estou. Se eu estou livre ou se eu não estou. A lei, ela me coordena, ela me organiza, ela me dá um rumo. Então, amados, nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que procurar entendimento. Esse texto ele foi escrito há muito tempo atrás e até hoje, entre 55 e 59 depois de Cristo. Então, justificado é isso. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor nos justifica. Não somos nós mais, mas é o Espírito. Mas se eu encontro dentro da lei, eu estou em pecado. Por isso que a Bíblia diz que a carne é morta, mas o Espírito é vivo. O Espírito vivifica. E onde é o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Continuando o nosso estudo. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Pela fé. Aí a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, 13:39. E diz assim: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, Jesus vem para rasgar o véu, ele vem para mudar a história da sua vida e da minha vida. Ele diz que aquele que crê em Jesus já é justificado, não pela lei, mas pela fé. E quando nós somos justificados pela fé, nós agradamos a Deus. Então, esse texto ele foi escrito 80 anos depois de Cristo, Atos dos Apóstolos. Então, a gente olha para a Bíblia, a gente consegue enxergar que ela é um livro do ontem, de hoje e de amanhã. Então, exegese é isso. É uma preparação para a interpretação dos textos sagrados. Amados, desejamos que essa aula prática você tenha conseguido interpretar como procurar a Bíblia, como você fazer uma boa exegese, como você fazer um bom estudo e se aprofundar na palavra de Deus. Nós vamos nos encontrar em breve
e teremos uma outra aula prática. E assim o nosso Senhor Jesus nos abençoe. Vamos agradecer e orar. Senhor da honra e da glória, nós agradecemos por esse teu ensinamento, Pai. Agradecemos pela palavra que tu nos colocou. Abençoa os nossos irmãos que estão ouvindo, abençoa nossas famílias, abençoa os nossos filhos, abençoa o estado do Amapá e a nação brasileira, Pai. E aguardaremos brevemente, Pai, a tua vinda. E nos mantém focados na tua palavra, retos, meu Pai, no teu espírito. E assim seja. Amém. Amados, a paz do Senhor. Fiquem com Jesus Cristo.